Este é o canal do Zaraba. Aí, amigos, vamos falar nesse narigudo aqui, nesse Pinóquio da Globo, que quer ser candidato a presidente da República, um fantoche da Globo lixo, que quer desesperadamente voltar a sangrar os cofres públicos através de um candidato alinhado a ela, como foi Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, governos dos quais ela retirou bilhões para montar e crescer a sua dominação na população brasileira. Essa TV Globo, que entra gratuitamente na casa das pessoas com uma agenda comunista de destruição da família, com promoção do gaysismo, seja masculino ou feminino, inclusive com cenas chocantes em suas novelas em horário nobre, além de defender outras pautas comunistas, né? Como o aborto, a liberação das drogas, contra a polícia, a favor dos bandidos, os direitos dos manos, o racismo, que é promovido pela esquerda para dividir a população e incrustar esse sentimento nojento, hediondo, dentro da população brasileira, como acontece hoje, através de suas artistas, entre aspas, né? Suas atrizes, que inclusive vestem e expõem de maneira clara o seu satanismo, né, com simbologia satânica, né, o pentagrama, como no caso daquela tal de Ludmilla, a Anitta, cujo maior valor é o traseiro. É uma infâmia, né? Mas esse sujeito aqui, esse Hulk, ele tem o seu programa, o tal de Caldeirão do Hulk, e ele faz caridade com pires alheios. Ele não tira um tostão do bolso para ajudar as pessoas. Ele pega lá uma família pobre e arranja os empresários amiguinhos que patrocinam o seu programa e realiza o sonho dessas pessoas. Ou seja, ele é um explorador da miséria. E através desses atos, eu quero uma família em 200 milhões. Não digo 200 milhões porque nem todo mundo vive nessa condição. Mas digamos aí que milhões de pessoas vivem em condição total de miséria por causa desta maldita esquerda. Ele usa essa miséria para se promover e se lançar como bonzinho, ao caridoso, né? Pois é, olha aí de quem ele é amigo. Ele é um esquerdopata, dizem que inclusive ostenta em sua residência uma foto do Che Guevara, né? E agora mais recentemente, ele dando uma de político, entre aspas, que ele não conhece porra nenhuma, ele comentando a questão lá da fuga de Evo Morales, ele fala lá que é contrário à destituição do poder do sujeito que é eleito democraticamente, que admite que o Evo Morales cometeu erros. Ora, o Evo Morales é um criminoso, é um contrabandista de coca para a Venezuela e Cuba. Isso está provado num livro de um jornalista da Veja. Eu tentei esse livro, não me lembro mais o nome do autor, mas eu li esse livro. É um assassino, um canalha, esse tal de Evo Morales, que, como Lula, posa de vítima. Ah, só porque eu fiz política, só porque eu sou indígena e que fiz política para os pobres. Que pobre nada! Esses canalhas são ladrões, corruptos e assassinos. E aqui o Hulk aqui, posando de gostoso aqui com Lula. Lula lá, que enfiou bilhões nessa TV lixo, nessa coisa do capeta,
que deve ser, que o brasileiro deveria apagar de sua casa, mas infelizmente a doutrinação e técnicas neurolinguísticas e de propaganda e de marketing acaba mantendo essas pessoas na Matrix, infelizmente. Mas, pois bem, esse Huck é o candidato da esquerda. Talvez ele arranje um partido emprestado, supostamente de direita, e ele vai se posar como liberal social-democrata, coisa assim, para ser candidato. Agora, o que o brasileiro pode esperar de um sujeito de entretenimento da Globo, ganha lá 1.400.000 por mês, dizem, né? Que vai esperar o que de um sujeito desse? Ah, porque ele conhece o Brasil, conhece a pobreza. Não, conhece a pobreza porque é dela que ele se faz, que expandiu a sua popularidade de chegar lá com um caminhão, reconstruir uma casa, um carro, um bosta qualquer, desculpa, né, de um sujeito necessitado que escreve uma cartinha lá, é uma em 1 milhão, ou milhões. Cadê seus programas sociais, né? Que nada. Agora, aqui, essa imagem aqui é o jatinho do Huck, financiado na Bacia das Almas pelo BNDES, no governo do PT, chegando em São Paulo, trazendo o maior ladrão de todos os tempos. O criminoso Lula, o molusco Lula, que mandou matar o Celso Daniel, segundo a delação de Marcos Valério, e também tem um Toninho do PT. Crimes, até hoje, não solucionados. Além do que, no caso do Celso Daniel, do prefeito de São Bernardo do Campo, testemunhas, várias testemunhas, né, legista, investigador, foram mortos na sequência, como mostrou um documentário do Brasil Paralelo. Aliás, até recomendo a vocês procurar aqui no YouTube Brasil Paralelo. Excelente plataforma, muito louvável é o trabalho desses meninos. Pois bem, aqui está o Huck, no hangar, trazendo o jatinho dele, trazendo Lula. E vem nas redes sociais dizer que não tem nada a ver, porque ele usa o jatinho para fazer suas viagens pelo Brasil afora, e o jatinho tem um sócio que é de uma empresa de táxi aéreo e que ele freta. Cadê a nota fiscal? Cadê o plano de voo e a nota fiscal para saber se você não mandou buscar o Lula ou se ele pagou a cota cheia ou você deu um descontão aí? Porque afinal de contas acho que você tá pagando a gentileza que através do governo você obteve no BNDES. Esse é o tipo de sujeito que posa de bonzinho e que quer ser candidato a presidente da República. O brasileiro tem que se fuder mesmo, porque dá credibilidade à Globo, dá credibilidade a um indivíduo dessa natureza, não é possível. Não é possível. Então tem aquela famosa frase, o povo tem um governo que merece. Pois é, mas se nós chegarmos na situação da Venezuela, aí a cobra vai fumar. Vocês não vão reagir. O povo não vai reagir porque ele está desarmado. E aqui nós não temos sangue boliviano para ir para a rua e tirar esses corruptos, eliminar esses corruptos da nossa vida pública. Esse judiciário ativista e o Ministério Público ativista, a OAB ativista, de esquerda, essa esquerda que matou milhões de pessoas no mundo inteiro no século passado. Só no século passado foram mais de 200 milhões de pessoas e continua matando. Veja o que esse Foro de São Paulo, essa esquerda,
que o tal de Luciano Huck apoia fez no Chile. Pois bem, e na Venezuela, as pessoas morrem de fome. Esse sujeito é um sujeito vil, que usa a boa-fé das pessoas para se promover. Agora, interessante também notar que no passado recente aí, ele teve um acidente de avião com a sua esposa, a Estrela Angélica, e seus filhos. Quase morreu. Deus lhe deu uma chance. Olha, meu filho, mude. Mas não mudou. O apego desse sujeito aos bens materiais, à riqueza, à ostentação, é sem limite. Infelizmente, Deus lhe deu um tapa com um acidente. Olha, sua riqueza diante da morte é nada. Mas, no entanto, como todo comunista, deve ser ateu ou faz de conta que tem religião, porque, no fundo, aquele que ama a riqueza não ama Deus. Deus acima de tudo. Primeiro Deus. Está nos mandamentos da Bíblia, deixada por Moisés em sua tábua. Primeiro mandamento: honrar a Deus sobre todas as coisas. Aquele que ama alguma coisa antes de Deus está condenado. Está condenado aos infernos. Assim como também aquelas pessoas, por exemplo, aqueles que mantêm vícios, em drogas, qualquer tipo de vício, até mesmo o sujeito que é guloso, ele pode até ser perdoado, mas o sujeito que é gordo, desculpe falar isso, a obesidade ela pode ter alguns fatores, né, mas todos esses fatores são de ordem, a maioria deles é de ordem psicológica. Às vezes a própria disfunção da tireoide, que tem relação com a obesidade, ou coisas dessa natureza, ela também é uma disfunção psicológica. Uma pessoa bem centrada, que se alimenta bem, que faz exercício, ela não tem esse problema. Então o sujeito que é guloso, ele ama mais a comida do que a Deus. Porque se ele amasse a Deus, ele fala assim, não, hoje eu não vou comer, eu vou fazer jejum hoje, 24 horas, 36 horas, 48 horas. Não mata ninguém. Mas esse sujeito, ele ama a fama, o poder e a riqueza, acima de Deus Todo-Poderoso, que lhe deu uma chance, mais uma chance, de mudar a sua vida, mas, no entanto, ele não aprendeu a lição. É lamentável, né? Lamentável. Quem sabe, um dia, ele acorde e saia dessa matrix e faça realmente um trabalho de um ser humano digno, mas com a Globo é impossível.